Salve, salve, torcida tricolor! Bem-vindos ao SPFcast, o podcast da torcida tricolor. Hoje vamos falar dessa semana que teve majestoso contratação, renovação e a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Mas, primeiro, eu queria agradecer a galera aí que tá curtindo, que tá ouvindo a gente, que tá retweetando, que tá dando uma puta de uma força. Valeu, galera, pela audiência, por tudo aí. E, presida, fala aí a galera que você separou aí pra agradecer. Como muitos já sabem, a gente fez um sorteio, tá fazendo no caso, um sorteio de uma caneca do programa. E só lembrar aqui que para participar tem que seguir o nosso Twitter, @SPFcast, dar RT na publicação e comentar "eu ouço o SPFcast". Aproveita e marca 2 amigos para eles fazerem o mesmo. Vou agradecer aqui o pessoal que retweetou o nosso sorteio. Alguns: a Fernanda Souza, o Wenderson Silva, João Silvestrini, o Gabriel, Saque São Paulo FC, Caio Roger, o Emerson, Miguel Caleri. Esse cara aqui colocou o nome do filho dele de Miguel Caleri. O cara é monstro, hein? O Edinho, o Fora Leco, o Patrick Silva e o Rodrigo de Oliveira. Semana que vem a gente fala o nome de mais algumas pessoas que têm nos ajudado. Isso aí, galera, valeu. E hoje temos uma convidada especial aqui, né? Infelizmente ela não pôde estar online aqui com a gente para gravar, para conversar com a gente aqui, ó, online. Porém, ela gravou umas mensagens pra gente aqui, a gente vai passar durante o programa. É a Bela do SPFC Hereditário. Fala aí, presida, pra quem não conhece a Bela, quem que é essa menininha aí? A Bela é a sensação do momento nas redes sociais. Ela fala muito bem de São Paulo, ela tem essa página aí e ela ficou mais conhecida com um vídeo que ela fez após o jogo do São Paulo no Morumbi, que ela cornetou o time todo, acho que foi contra o Ituano, e ela cornetou o time e tal, assim, falando, mas todo mundo viu que ela tava falando sério, e ela tava indignada e tal, o futebol não tava sendo bem jogado, falou o nome de alguns jogadores, inclusive esses jogadores que ela falou, quando ela foi fazer uma visita no CT, eles chegaram nela, né, isso ela me contou, e chegaram nela e falaram: pô, você que tava me cornetando lá no vídeo, né? Aí ela deu risada, falou: não, mas é que você não tava jogando bem e tal. Inclusive foi o Thiago Mendes, chegou nela e falou isso: pô, você tava me cornetando lá no Face, né? Ela: não, mas é que você joga bem, mas aquele dia você jogou mal e tal. Aí o pessoal autografou a camisa dela e ela começou a ficar bem conhecida. E hoje ela tá bombando aí. E vamos torcer porque ela tem futuro, fala muito bem pela idade dela. E tenho certeza que se ela crescer e quiser ser uma jornalista ou trabalhar com o São Paulo, tenho certeza que ela vai estar muito bem. É isso aí, vamos começar aqui esse programa de número 4, mas antes de começar, vamos ver a escalação do programa aí de hoje. Bora lá. Salve, galera, mais um programa SPFcast, tamo aí, presida na área, semana de decisão, vamos pra cima, São Paulo rumo à final do Campeonato Paulista. Salve, salve, galera, aqui é o William falando. E essa semana foi fantástica, principalmente porque o ídolo maior da torcida voltou. Wesley, tava com vontade de xingar ele, ontem eu consegui. E aí o pessoal fica falando de curva dependência, né? Sem Wesley, 24 gols tomados. Com Wesley, nenhum gol tomado. Ué, Wesley é o cara, bora lá. E aí, galera, salve, salve, torcida aí tricolor. Semana aí de jogo tenso. O que eu tenho pra falar agora, resumindo, é que Neilton é melhor que Neymar. Boa noite, soberanos. Eu só tenho uma coisa a dizer: chupa, vamputa! Fala, galera, tudo certo? Pessoal, gente, como eu já disse no vídeo, hoje, quinta-feira, eu tô aqui
para fazer participação nessa rádio maravilhosa que é o SPFcast. E eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo. Antes de começar o programa aqui, eu quero parabenizar uma pessoa que ela lembra muito do São Paulo, porque sempre ela tá falando de São Paulo, sempre é lembrado nas suas entrevistas. Então eu acho que essa pessoa tem um amor enrustido aí pelo São Paulo. Só que hoje ela merece nossos parabéns, né? Eu quero parabenizar o Vampeta, que ontem ele conseguiu a façanha de ser rebaixado. Eu vi um monte de galera falando tetra rebaixado ali, mas eu dei uma pesquisada rápida, parece que é a 5ª vez que ele é rebaixado. Sexta porque teve o Fluminense também, que ele fez parte do grupo, ele saiu no final, mas o Fluminense também. Então são 6 vezes. Puta, parabéns de novo então, cara. A pesquisinha rápida que eu fiz aqui, ó, ele caiu em 2004 no Campeonato Brasileiro com o Vitória, em 2005 no Campeonato Brasileiro com o Brasiliense, em 2007 com um time que eu não tô entendendo o nome aqui, um time sem cor, um time cheio de galinha. Então. Em 2008, ele fez parte da equipe do Juventus também, que ele caiu no Paulista em 2008. Apesar dele não ter jogado as últimas rodadas, não ter nem sido relacionado. E ontem caiu novamente pela 5ª vez, 6ª segundo o Willian agora, acabei de ficar sabendo. Caiu pela 6ª vez com o Audax, cara. E o mais gostoso é que foi ainda de virada pelo meu glorioso Santo André, né? O time da minha cidade aqui que... considero muito. Chupa Vampeta. Você é sem graça, você é sei lá, não tem muito o que dizer sobre ele. Eu duvido ele conseguir colocar ingresso R$100 na Série B do Campeonato Paulista, jogando contra o Capivariano. Então é chupa Vampeta. Caiu mais rápido. Quando eu comecei, chupa Vamputa. É isso aí, cara. Aí ele só provou e comprovou que esse cara, ele só tá na mídia porque fala merda, né? Porque se depender do profissionalismo dele, tá afundando aí todo o time que ele passou, cara. E é isso aí, vamos falar de futebol agora. Domingo jogamos contra o time da Rede Globo, patamos em casa por 1-1. Independente do resultado, o que roubou a cena foi a gloriosa comemoração do nosso God of the Zaga, né? Imitando uma galinha na comemoração do gol, cara. Essa hora comemorei 2 vezes, comemorei o gol, depois comemorei a comemoração. E ontem a gente jogou a última rodada do Paulistão e rebaixamos o São Bernardo, ganhamos de 1-0, mas o mais incrível do jogo de ontem é que a gente entrou em campo com Denis, Lucão, Wesley, Douglas e no segundo tempo ainda entrou o Neilton. Se me falassem que a gente ia sair sem tomar nenhum gol com esse time ganhar, eu ia desacreditar, cara. E foi o que aconteceu, 1-0. Fala aí um pouquinho, Roberto, do jogo de ontem, que você tava lá, torceu bastante. Como é que foi, cara? O que você achou? Ah, cara, eu xinguei bastante, xinguei muito, hein? O Denis, então, coitado, eu fiquei atrás do gol, xinguei tanto o Denis. Puta que pariu. Quase que ele olhou pra trás e falou, para de me xingar, caralho. E lá mas aí o jogo... próximo, né? Ah, fica bem próximo. Era você aí, então que tava passando na transmissão, xingando aí. Ô, Denis, filho da puta! Toca na puta. Era eu mesmo, eu xinguei bastante, mano. Mas o Denis é horrível, cara. Mas falando um pouco do jogo, o São Paulo entrou com o time todo reserva. Um jogo Tavares, horrível. Né? Só o Júnior Tavares, que no primeiro tempo, ele e o Araruna jogando como alas, né? Como o São Paulo entrou com 3 zagueiros, jogaram como ala. Toda jogada ofensiva do São Paulo passou no pé do Júnior Tavares, as melhores chances. Tanto que o Chaves quase abriu o placar, uma linda jogada dele pela lateral, cruzamento perfeito na cabeça do Chaves. Aí que o Chaves, quando cabeceou, bateu na cabeça do zagueiro e foi pra escanteio. Senão ia ser gol, o goleiro já tava batido. Tirando o primeiro tempo, umas 3 jogadas do Júnior Tavares, foi só. O menino Shailon estreou, eu fiz questão de ir pra observar ele em campo, só que a bola não chegava nele, porque toda hora
que saía jogando, ou o João Schmidt, ou o Wesley, nosso grandioso Wesley, perdia a bola. Então a bola não chegava no Shailon. Eu achei o Shailon meio tímido, cara, também. Achei que ele não sabia muito o que fazer com a bola quando chegava nele. Meio tímido. Ele apareceu mesmo, foi no segundo tempo. Ele deu um lançamento de 3 dedos lá pro Neilton, uma bola bonita. Aquela segunda ele puxou a marcação e bateu, que foi o lance que originou o gol. Ele começou a soltar um pouquinho no final do jogo. Ele ficou bem tímido mesmo, mas é moleque, tá estreou agora. Acho que ele dá pra gente tirar bastante coisa dele, viu? Olhando assim, porque os caras é muito grosso. Aí terminando um pouco aí do jogo, o esquema que o São Paulo abordou aí, com 3 volantes, que é o esquema que o Zidane usa, que o Tite tá usando na seleção. Só que com os jogadores de ontem não funcionou. O Wesley, horrível. Ele, o pior jogador em campo. O Wellington piorou. O Wellington não acertava um domínio, não acertava um passe, não conseguia marcar ninguém. O João Schmidt, eu não vou xingar ele, porque eu xingo todo o programa, então já perdeu a graça de xingar ele. Lucão foi seguro. Lugano, melhor homem em campo. O Denis defendeu uma bola com a cara no susto. Tomou 2 bolas na trave, que não pulou na bola. Então, horrível. Horrível. Deu sorte ali também, né? Cara, ele e o Wesley ali, a briga foi feia pra ver quem era o pior. Eu acho que o Denis foi pior porque o Wesley, ele só tem uma coisa boa, cara. Eu consegui achar uma coisa boa no Wesley ontem. Ele não é aquele cara que fica escondido do jogo. Ele é aquele cara que toda hora ele quer a bola. Pena que ele perde toda hora. Mas toda hora ele vem, busca a bola, chama jogo pra ele. Se ele fosse um cara que acertava, porque ele é igual o Cueva. O Cueva é um cara que chama o jogo. Só que o Cueva, quando recebe a bola, ele arma um passe, ele dá um drible que mata o cara, ele chuta no gol. O Wesley perde a bola. Ainda bem que o Gilberto entrou pra salvar o time. Eu vi algumas redes sociais aí que o Rogério fez teste e teve boas alternativas, como o Neilton. Eu discordo, tá? O Neilton entrou, numa 7 bolas que ele disputou, ele ganhou uma. Deu um chute no gol e fez uma jogada individual. Só, muito pouco. Pra quem, pelo campeonato que ele fez no ano passado, foi muito pouco. E a torcida tá impaciente com ele. A torcida tá xingando. A torcida, acho que já acabou a paciência da torcida com o Neilton também. Então, eu acho que ele não vai ser um jogador muito aproveitável no São Paulo, não. Acho que ele sentiu o peso da camisa. Eu vou ter que discordar dele de alguns nomes. Ele falou só bem do Lugano, mas xingou o Lugano semana passada. A língua dele deve estar queimada agora. Não, eu não xinguei o Lugano. Pera aí. Xingou. Vamos voltar. Eu tenho o direito de resposta, por favor. Se ouviu o programa passado, eu falei que o Lugano errou no lance do gol, porém eu não tiraria ele no clássico. Pra mim ele era o zagueiro titular. Eu só falei que ele teve uma falha no gol. Eu elogiei, eu falei que ele jogou bem. Eu falei que ele não comprometeu. Você está equivocado. Vamos falar do primeiro tempo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo horrível, né? Foi apático. Eu tava meio que cochilando ali, com o celular na mão. Aí eu olhava pra tela do celular, olhava pra televisão. Foi um jogo bem, bem ruinzinho. Mas com a saída do Douglas, aquele cavalo, com a entrada do Cícero, o meio de campo teve mais consistência e teve um pouco mais de criação. E aí foi onde que o Wesley apareceu bem. O Wesley, ele, igual o Roberto falou, ele chama a mesma bola e ele tem um bom passe. Só que ele pensa que ele é o Messi, ele quer sair driblando e aí não consegue dar continuidade para a jogada. O Neilton, quando ele entrou bem. Em comparação aos outros jogos dele, ontem ele fez um jogo razoável. O rendimento dele deu uma melhorada. Então eu considero que ele e o Wesley fizeram uma partida razoável. Se eles fazerem isso tudo bem, todo jogo, eles seriam um bom reserva, assim, para dar continuidade pro jogo, para não deixar o São Paulo cair. E ontem, os melhores do jogo, além do Gilberto, né, que tá numa fase fantástica, parece que ele pega a bola, ele encosta e gol. O melhor de campo ontem, sem dúvida alguma, foi o Lugano. Ontem até brinquei depois do jogo que eu queria mandar um abraço pro Léo e pro Roberto, só que o Lugano antecipou. E é verdade, ele começou como líbero, fazendo a zaga com o Lucão e o Douglas, e ele antecipou todas as jogadas que foram pelo meio, e ele cobria
o Douglas de uma forma absurda. O Douglas deixando uma avenida e o Lugano cobrindo. No segundo tempo, o Rogério tirou o Douglas para colocar o Cícero e ficou a zaga Lugano e Lucão. Que eu não sei o que acontece, o Lucão, quando tá com o Lugano, ele se transforma em um dos melhores zagueiros do São Paulo. Ontem o Lucão, no segundo tempo, ele não errou nenhuma bola. Eu fico feliz com essa liderança que o Lugano tem e como ele jogou muito ontem. Ontem ele jogou muito, marcando em cima, pelo alto, bolas que vinha para ele correr, ele marcava em cima do jogador. Não é afobado, né? O Lugano tem experiência, então ele não pode ser afobado. Então eu gostei demais dele. E outro destaque é o Júnior Tavares, né? Desde o clássico, o Júnior Tavares vem jogando muito bem. Desde o clássico não, desde como ele estreou nessa lateral esquerda, ele vem jogando muito bem e ele mantém essa média dele. Ele não piora, não consegue fazer um jogo ruim. Então eu acho que esses foram os destaques positivos do jogo de ontem. E o Léo Gago, o que acontece com o Chaves, cara? Por que o Chaves não consegue mais fazer gol, não consegue ter a mesma média do ano passado? E o Gilbertovski chega aí e tá arrebentando, cara. Então, Gil, eu acredito que o cara também já tá em fim de contrato, né? Se eu não me engano, o contrato dele vai até junho. E aí ele tá no banco de reservas, longe do país dele. Aí ele vê que a diretoria desembolsou 6 milhões de euros para trazer o Prato. Ele vê o Gilbertovski entrando, faz gol. Quando não faz gol, dá passe. Então é difícil pro cara, né? Administrar isso. Na minha opinião, eu acredito que é isso. Só falar um pouquinho bem rápido do jogo de domingo. Diga. A gente, mais uma vez, a gente amassa o adversário, a gente domina as ações, em curto espaço, marca, arrisca, tenta. Né? E aí, quando a gente abre o... Eu não sei o que acontece. São Paulo faz 1-0, parece que é uma coisa, né? O time ia começar a armar as jogadas de contra-ataque, aí vem uma bola na área, o Jô Bosta nem sobe, ele nem pula, né? Do jeito que ele tá, ele dá só um impulsinho e gol dos caras, dos gambadas, galinhados, da puta que pariu, galinha preta, macumba, entendeu? Então, assim, isso me deixou muito irritado, porque mais uma vez a gente abre o placar e permite o empate. E dava pra não ter sei, ganho, né? deve ser. Dava pra ter ganho. O meu palpite era 2-1, né? Morumbi lotado, né? Por falar em Morumbi lotado aqui, ó, nós somos a maior média de público do Brasil. Então isso é muito bom. Com relação ao jogo de ontem, confesso que eu não tenho muito o que falar, mas quando eu vi que Wesley e Neilton entraram em campo, eu desanimei, confesso, eu fiquei com sono e fui dormir. É isso aí. E Presida, o que você achou da comemoração do Michael domingo? Cara, eu até anotei aqui porque eu precisava muito falar sobre isso. Até fizemos uma edição num vídeo lá dele, da musiquinha lá da Galinha Pitadinha. Mas sobre a comemoração, eu acho que o que eu vou falar, eu acho que muito São Paulino sentiu ali na hora ou um pouquinho depois da comemoração dele. Se a gente for pegar um histórico agora recente, infelizmente o São Paulo tem apanhado em alguns clássicos. E tipo, a torcida já tava cabisbaixa, tipo, já não se animava mais quando ia disputar um clássico. Pensava que já ia perder, ou medo de tomar até uma goleada. E jogadores que iam participar do clássico dando risadinha pro rival, amiguinho, saía, acabava o jogo, não sentia derrota, tá tudo bem, beleza, vamos pra próxima. Eu acho que essa comemoração trouxe de volta um pouquinho, pelo menos, do respeito dos rivais pro São Paulo, porque o Maicon, ele não ficou quieto, ele provocou mesmo. Acho que não é qualquer pessoa que faz um gesto que ele fez.
se a gente for levar um pouquinho pro lado do rival, quando o Christian fez aquele gesto, na verdade o gesto que o Christian fez até hoje é o maior troféu que ele ganhou na carreira dele, né? Se a gente for pegar. O que não é o caso do Michael, né? Que o Michael teve uma carreira de sucesso na Europa e tal, e tá jogando bem, fez uma ótima Libertadores, e tem um tempo longo de contrato, e é titular, né? O Christian era reserva. O Christian ficou marcado, a carreira dele ficou marcada por causa daquele gesto contra o São Paulo. O Maicon também vai ficar marcado por ter zoado bem o rival. Esse tipo de comemoração, naquele momento, eu posso falar particularmente, eu senti tipo aquele orgulho, tá ligado? Tipo, porra, que se foda, galinhada, vai tomar no seu cu. Aqui é São Paulo, porra. Tipo, na minha cabeça veio aquilo, entendeu? Não é aquele tipo de clássico ou aquele tipo de jogador que acaba o jogo, vai lá dar abracinho no rival, tira fotinha, posta no Insta. Ai, rivais só dentro de campo, fora é paz. Paz é o caralho, bicho, é guerra, porra. Paz é o caralho. Tipo, foda-se, entendeu? Vai tomar no seu cu, Casim. Você é um bosta, ele quis dizer. Aqui é São Paulo, porra. Você não joga, você não representa a sua torcida. Eu represento a minha, seu trouxa. Então, tipo, eu acho que o Michael não fez isso pra se promover porque ele vinha jogando mal. Eu acho que ele fez isso porque ele sentiu o peso da camisa e falou, meu, os caras vão ter que respeitar nós. Vou comemorar mesmo e da próxima vez eu comemoro de novo, seus trouxas. Entendeu? Então, isso me deu um puto orgulho naquela hora. Eu acho que muito São Paulo se sentiu assim. Ele jogou muito naquele jogo. Eu acho que foi a melhor partida dele no ano, claro. Você viu a entrevista que ele deu antes do jogo? Nem lembro pra quem que foi lá. Foi no Globo Esporte? Isso, foi no Globo Esporte que era ele e o Jô. Mano, eu vi muito louco, Que velho. aí ele fazia uma pergunta pra cada um. Tipo, se fosse pra ter um jogador do time rival, qual você teria? Ele falou, nenhum. Aí perguntaram pro Jô, o Jô falou, Rodrigo Caio. Aí, você tá acompanhando, como você vê o time do Corinthians hoje? Ele falou, eu não acompanho. Não acompanho São Paulo. Eu acompanho São Paulo. Mano, ele foi fenomenal, cara. Você vai... Show! Mano, o cara valeu 30 milhões, foda-se, 50 milhões. Eu prefiro ter um cara de 30 milhões desse que honra a camisa, que tipo, tá nem aí pro rival, do que um Zé Ruela babão. Ai não, o Corinthians tá melhor, o Palmeiras é o melhor elenco. Entendeu? É só São Paulo, cara. Eu acho que o elenco de hoje, eu acho que o Rogério soube certinho tirar as laranjas podres no final do ano e deixou só quem gosta do São Paulo, só quem ama o São Paulo. Você pega lá o Rodrigo Caio também, pô, é só São Paulo. Tudo que vai perguntar pra ele é só São Paulo que interessa. Ele devolveu, assim, um momento de orgulho. Claro, era pra ter ganhado o clássico. Seria muito melhor se ele fizesse um outro gol ainda. Mas, tipo, eu fiquei satisfeito com o jogo. E isso vai mostrar isso mostra que a gente tá um pouco à frente dos caras, entendeu? E vamos ver agora no mata-mata como vai ser. Aí, pra fechar com chave de ouro, acho que São Paulo só deveria ganhar um título pra ter o Maicon ali levantando a taça, né, cara? Ah, ia ser muito foda. Boa mas noite, a dela... tudo bem com vocês? Oi. Mas olha só, o Michael no último Quem é gol você? que ele fez... Não reconheço sua voz, cara. Opa, desculpa, é o Silvio Santos. Ah, tá. Você se lembra? Então, o Michael, olha só, não me convidaram hoje, mas eu estou entrando de bicão. E olha só, eu vi o recadinho do Michael, é só uma coisa, aquela comemoração sensacional merece uma galinha. Puta que pariu. Ô, tem um cara que quer falar também aqui, Gil. Nossa, velho, agora vem. Agora fudeu. Quem é esse cara aí? É o Marcelo Rezende, eu só vim falar uma coisa, atrapalhar pro galera do SPF Cast, né? Queria falar só uma coisa. Chupa, fila da puta, Vampeta, vai se fuder, seu arrombado. Mas segunda divisão. E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. Eu gostei do jogo do primeiro tempo. Acho que foi como eu tinha previsto, cara. Esse é um jogo muito batido, sabe? Meio se gladiando, se batendo.
Foi o que aconteceu. Mas mesmo assim eu gostei que o São Paulo foi bem criativo, principalmente o lado esquerdo, né? Com Júnior Tavares e Luiz Araújo. Esses dois da base de São Paulo, um entrosamento monstro. Teve uma jogada no final do primeiro tempo que eles dois tabelaram ali, eu acho que foi uns 6 passes de cada um. Foi uma das coisas mais bonitas. Lembrou muito aquele futebol dos anos 70 e 80, assim, que era mais solto o futebol, não tinha marcação muito em cima. Então eu gostei de ver o primeiro tempo. O de São Paulo morto, né? Com o Araruna fazendo ali a lateral e o Wellington nem dead ali, né? E aí o segundo tempo, São Paulo começou com o gol do Michael, com aquela falha bizonha do Francácio. E aí foi pra cima. Só que aí o São Paulo foi pra cima e esqueceu que o Corinthians veio pra jogar no contra-ataque, né? E aí o que matou? No lance do gol, o Jô, ele saiu a mil correndo, ele foi por trás. O Michael foi tentar ele foi tentar cortar a bola lá e falhou e ficou. E aí deixou o Rodrigo Caio, que é baixinho, e o Júnior Tavares. E aí o Jô subiu praticamente sozinho e foi gol, foi caixa. Eu não culpo foi uma falha da defesa. Eu acho que pegou de contra-ataque e aí matou. E aí já era. Mas tirando isso, eu acho que o São Paulo foi mais prejudicado em relação ao juiz. Acho que ele inverteu muita falta. E aquela expulsão do Wellington Nem, acho que foi comprovado. O Wellington Nem se protegeu e aí deu um tapa na mão do corintiano. E aí o juiz expulsou o Wellington Nem. Foi uma das coisas mais bizarras do futebol. Então, assim, foi um jogo legal de assistir. Foi legal de se ver. O São Paulo jogou pra frente. Se jogasse assim todo o jogo, a vitória era certa. Mas foi... Tirando esse fato da defesa, acho que ficou marcado mesmo, foi igual vocês falaram, foi o Michael, cara. O Michael mostrou uma raça monstruosa. Falhou lá no gol, lá, cortou a bola errado, mas ele representou muito a torcida com aquela comemoração. E vamos escutar a opinião da nossa convidada aqui, da Bela, sobre o jogo São Paulo e Corinthians. O que você achou, Belinha, do jogo? A minha opinião no jogo contra o Corinthians não foi tão boa, por causa que eu acho que a gente poderia ter ganhado aquele jogo. Mas além do nosso rival Corinthians ser um adversário muito forte, eu acho que nós, nesse começo, o Rogério Ceni veio mudando São Paulo. Eu acho que por esse aspecto a gente é superior a eles. Então eu acho que foi um resultado ruim. De verdade, eu acho que a gente merecia ter ganhado. Mas eu acho que jogamos com raça, jogamos com força. O juiz não ajudou a gente, mas mesmo assim a gente conseguiu sair com empate, o que não foi um resultado bom, mas saímos lá e tivemos um bom jogo. Isso aí, cara. A gente não ressaltou porque o Wellington nem tava muito nervoso no clássico, né? Era pra ele ter sido expulso muito tempo antes. E as entradas depois daquela tesoura que ele deu no cara, ele deveria ter se controlado um pouco mais, porque ali já era pra ele ter sido expulso. Se fosse por acumulação, eram uns 3 vermelhos, né, na verdade. O problema do Wellington Nem é que ele atacava pela direita e vinha marcar na esquerda. Eu não entendia isso. Ele atacava pelo lado direito, o Luiz Araújo pela esquerda. Só que na hora de marcar, ele cruzava o meio de campo. Ele cruzava o campo todo e vinha marcar na esquerda. Eu falo, mano, eu fiquei várias vezes, cara, por que esse cavalo tá vindo cruzando o campo, marcando? Aquele lance não era pra ele ir, aquele lance era do Luiz Araújo, pra ele ter acompanhado ele ou o Júnior Tavares. E aí o Wellington Nem foi lá. Ele já tinha, realmente, ele tinha que ter sido expulso bem antes. Mas eu acho que o juiz falou, não, eu preciso expulsar esse cara e eu perdi a chance. Aí qualquer falta que ele fizer, ele ia ser expulso. Cavalo. E outra coisa que preocupa é como caiu de rendimento o Luiz Araújo. Tomara que foi só esses jogos, que agora no mata-mata ele volte com tudo. Porque caiu muito de rendimento. A gente, no clássico mesmo, a gente não viu ele marcando, a gente não viu ele atacando. Ele tava sumido no jogo. Eu não sei se ele sentiu o clássico, ou não sei o que aconteceu com ele, mas ele tá caindo muito de rendimento.
Eu acho que é mais cansaço, cara. Eu acho que ele bateu cansaço, né? Ele tava correndo demais. Eu acho que bateu cansaço. Não acho que é rendimento, não. Eu acho que nesse próximo jogo contra o Linense, eu acho que o Rogério vai dar uma poupada nele, não sei. E pro jogo contra a Argentina lá, o Defensa ou Justiça, e aí eu acho que ele volta. Porque se você for Ele já tá 2 jogos fora, não é? Não, eu acho que ele vai jogar domingo, porque ele foi Ele poupado. joga, ele ficou 2 jogos fora. Os que foram poupados ontem, certeza que vão jogar, até porque hoje teve um treinamento lá e o pessoal que tava cobrindo lá já meio que tinha cantado a bola lá. E parece que o Giba e o Prato vão jogar junto. Eu não gosto Eu acho interessante o Giba e o Prato junto. Não acho. Sei lá. Vai ter que mudar a formação. Não. Então o Luiz Araújo junto, acho que não vai rolar, não. Não, o Tomás ele pode já estrear a nova contratação do São Paulo, né? Vendo do Jorge Wissmann. E ele já pode estrear. E ele faz a posição do Cuerva, que é jogando pela esquerda. Então pode colocar Luiz Araújo aberto pela direita, o Tomás pela direita e o Prato centralizado. Por que não? Ô, Will. Vai jogar em... Oi. Repita comigo. Jorge Wilstermann. Dicção Jorge é tudo. Wilstermann. O Lugano te mandou um abraço. Quem? Sobre esse... O Lugano mandou um abraço pro Léo. Eu não sei se a gente vai começar a falar desse carro agora, mas... Não, daqui antes a pouco. Não. Vamos adiantar, que bom, né? Então antes eu tava preocupado, né, com o São Paulo não ter reserva pro Cueva, agora eu não tô mais. Beto, vamos começar com o Beto aqui. Bola cheia e bola murcha da semana. Bola cheia pro Michael e o Lugano, tem que dividir aí. Porque o Michael é excepcional e o Lugano ontem jogou muita bola, cara. Bola murcha? Ai, não, pra mim, bola murcha, o Wellington volante. Bola cheia. Vai pro Não pode ser Michael. o Lucas Prato, hein? Porque ele nem jogou, cara. Não, Lucas Prato. Prato. Se a bola cheia é o Lucas Prato? Não, Lucas Prato é meu ídolo, mas... mas não, hoje não. Hoje teve jogos aí das eliminatórias, então não dá pra ser ele. Então, bola murcha. Eu vou colocar a bola murcha por uma situação de jogo, porque o cara podia ter defendido aquela bola no meio do gol. Renan Ribeiro. Cara, enfim, o Júnior Tavares, ele tá jogando bem, tá mantendo aí o futebol dele. Ontem foi o destaque, mas Lugano, Deus da raça, cara, não tem como deixar de dar bola cheia pra ele por causa do jogo de ontem. Jogou muito, já falei sobre ele, sobre o programa, interceptação, marcando bem, cortando, liderando a zaga. Então, bola cheia da semana, Lugano. Bola murcha, cara. O Douglas, eu já falei, é ruim. O Wellington ontem foi ruim. O Wellington também é ruim. Mas pelo jogo de domingo, eu quero dar essa bola murcha pro Cícero. Ele foi infantil num lance, ele tomou um cartão amarelo por 5 minutos. E depois disso ele não tava indo com aquela vontade na hora de marcar. Não tava indo pra cima. Na hora do lance do gol ele ficou no meio de campo, ficou no jogo. Então ele fez um jogo muito abaixo da expectativa dele de domingo. Ontem ele entrou bem. Foi ele que fez o meio de campo melhorar, mas pelo jogo de domingo, bola murcha da semana, Cícero. Cara, vou falar de um cara aqui, o bola cheia. Eu ia falar do Lugano, mas chovendo molhado, né? Mas eu vou falar especialmente do cara do clássico. Eu acho que o Jusilei, ele estreou domingo. Foi a estreia dele, pra mim, se não o melhor, junto com o Lugano e o Araruna, o melhor. Porque ele fez muito desarme, correu muito, ajudou muito na marcação. Você via que muita gente falava, mas vai ser contra o ex-time, vai pipocar, não sei o quê. Ele não pipocou.
jogou, foi pra cima, tentou. Então, pra mudar um pouco, eu acho que o Jusilei foi o bola cheia e o bola murcha. Eu vou ficar contra o Wesley. Ah, mas o Wesley tava com lesão. A melhor fase da carreira do Wesley já era ruim, né? Então, bicho, tipo, eu não entendo como os caras conseguiram fazer vaquinha pra comprar esse cara, bicho. O que tava na sopa desse povo? Tipo, ele é muito ruim, moço. Muito ruim. Mas, eu não vou dar a bola murcha pelo fato dele ser ruim. Pelo fato de ele não ter jogado nada, entendeu? Ah, mas ele tava machucado e tal. Mas ele, não é que ele tava machucado e já foi relacionado e tal. Ele já tava treinando, já tava jogando, já tava se recuperando há um bom tempo, entendeu? E um cara, vamos dizer assim, pelo tempo de carreira já, pela idade, por já ter jogado em vários clubes, esperava um pouco mais, ainda mais num jogo contra o Lanterna até então, ou um dos times que tava lutando para não cair. Então eu esperava um pouco mais, achei que era para ele ter, vamos dizer assim, tomado a frente ali do time, por ser, eu acho que um dos mais experientes ao lado do Lugano ali, e ele não fez absolutamente nada, matou contra-ataque, não fez nada, bicho. Então, já que tem que dar bola murcha pra um cara na semana inteira, foi o Wesley. Então, pessoal, a minha bola cheia é o Maicon, porque o Maicon, ele jogou demais, ele foi um ótimo zagueiro e ele fez aquele gol que começou a partida ali, né? A partida foi o primeiro gol do Maicon, o primeiro gol do São Paulo. Acho que o Maicon é uma bola cheia. E uma bola murcha foi o Wellington Nem, porque o Wellington nem tava jogando nada. Ele estava se escondendo, ele não aparecia para tocarem a bola para ele ficava no meio. Ele não ia pra ponta direita. Então, galera, eu acho que ele é meu bola murcha e ele ainda levou aquele cartão vermelho no final. Então, eu acho que ele não jogou nada e ele prejudicou um pouco o São Paulo. Isso aí, cara. Na minha opinião, bola cheia, Maicon. Acho que o Presida no início aqui falou tudo que eu senti também, tudo que representou a comemoração do Maicon ali, pra mim. Ele não foi o melhor jogador da semana, mas acho que foi o que ele fez vai durar muito tempo aí ainda. E bola murcha, eu poderia dar pro Neilton, pra todos esses caras aí que eu já desisti, mas eu vou dar a bola murcha pro Wellington Nem, cara, que é um cara que eu ainda acho que tem alguma coisa ainda pra agregar no São Paulo, só que ele ainda não se achou, cara. Tá demorando um pouco. Eu espero que demore, mas ache, né? Mas eu ainda acho que o cara não se achou no São Paulo. Mas o futebol a gente sabe que ele tem. De 2011, cidade de Barueri, 17 horas e mais 19 minutos em Barueri, bate coração, será que vem o centésimo, será que vem o centésimo, será que vem, será que vem, será que vem, partiu Rogério Rádio Jovem Pan. São Paulo fechou quarta-feira a contratação do meia Tomás. O Presídio já fez piadinha aí já.
O cara é brasileiro, nem sabia que ele era brasileiro, 30 anos, que jogava no Jorge... Como que é, Léo? O nome do time? Jorge Wilstermann. Jorge Wilstermann da Bolívia, cara. O senhor Wilson. O que você achou, Léo, dessa contratação aí, cara? Então, cara, eu tô vendo aqui, o cara ele é um cara de 30 anos, mas não tem aqueles casos de gato no futebol, que o cara tem mais idade e fala que tem menos? É. O caso dele é o inverso, né? Ele tem 30 anos, mas o moleque tá... O cara, né, no caso, ele parece que tem 15, mano. Verdade. Ele parece que ele é mais novo que o Shailon. Parece Então, com o Shailon assim, até, né? Então. E esse cara, ele joga bola, cara? Porque desde que contratou E ele é eu só vi fininho. a galera falando, no jogo contra o Palmeiras ele jogou bem, no jogo contra o Palmeiras ele jogou bem, mas fora isso, alguém viu mais alguma coisa? Não, então, eu já tô falando das características físicas dele, porque eu nunca vi nenhum jogo dele, entendeu? É só isso que eu tenho pra falar. Eu fui pesquisar mais sobre ele. Ele lidera 5 estatísticas desse Jorge, do senhor Wilson lá, o time da Bolívia. Então, assim, ele joga muito pelo lado esquerdo do campo, a mesma posição que o Cuerva. Ele dribla muito rápido, ele tem ele corrida de passos curtos, a corrida dele, mas corre rápido. Eu vi alguns gols dele, ele chuta bem de fora da área, chuta colocado, não é com muita força. Igual vocês falaram, ele tem 30 anos e ele tem dupla nacionalidade, boliviana e brasileira. Acredito que ele vai ser um bom reserva, provavelmente ele vai estrear já. Se não estrear sábado, mas já vai ser relacionado no jogo do final de semana e vai usar 19, provavelmente. Eu assim, pelo que eu li também, ele é um cara que ele dribla rápido, como se fosse o Lucas, mais ou menos, pra gente ter esse não o Lucas Lucas Fernandes, o Lucas do Paris Saint-Germain. O Moura. Ele tem só, eu acho que a gente tem que tirar como base os últimos, né, trabalhos, assim, tipo, se for analisar a carreira inteira do cara, ele jogou em 386 clubes, então vamos ficar aqui 3 horas só falando disso. Mas se a gente for analisar o trabalho no Sr. Wilson, ele tem 99 jogos, ele estava prestes a completar o 100º, 24 gols e 5 assistências. São números excelentes para um meio campista. É muito bom. O cara fazer 24 gols em 99 jogos, ele tem mais gol na carreira que o Neilton, sei lá. Eu acho que eu tiro como base esse clube. E outra, como o William falou, ele era líder de assistências, não sei o que. Então, eu vou tirar como base, o Rafael, para analisar o cara que tá chegando, desse último trabalho dele. Tem 30 anos, eu acho que a idade hoje em dia já não é mais tão assim relevante. Até ontem muita gente falava do Cajá no São Paulo, e o cara foi parar na Ponte, ele já tava com 30 e poucos anos. Então eu acho que vai ser um bom reserva. Eu acho que o Cueva também, quando chegou, ninguém conhecia ele, apesar que ele é muito mais novo, né? Mas já era um jogador de seleção. E o Tomás até então não tinha sido convocado, mas pelos blogs apurados e tal, ele já ia ser convocado nos próximos jogos. Então, quer dizer, é um jogador de seleção, da Bolívia, dane-se, mas é um jogador de seleção. Então eu acho que ele vai ser um bom reserva. Isso não tira o fato de poder contratar, por exemplo, o Everton Ribeiro, igual o Ceni falou na coletiva, e nem que seja um outro, por exemplo, do nível do Everton Ribeiro, mas eu acho que é importante. Eu acho que pelo menos ele é melhor que aqueles que saíram lá, o João Carlos, se for o Paraná, esse povo aí. Não é possível que ele é pior que esse cara. A gente tem que apostar no cara porque ele joga com a 10, né? Ele jogava com a 10, então não é qualquer um que pega a camisa 10 de um time. Então, a gente tem um pouco de sorte nisso, né?
Então eu acho que a aposta é válida, sim. E o São Paulo não tinha o meia canhoto. Então era tudo destro ali. Na frente também não tinha ninguém, acho que canhoto. Eu não sei se o Luiz Araújo é canhoto. Então eu acho que vai vir pra somar mesmo. E pelo valor dele também, né, cara? O cara vai vir ganhando 50 mil reais. E ele veio por 248 mil reais. É uma bilheteria do São Paulo, casa cheia. Casa cheia não, 30 mil pessoas comprava o jogador. Então, pelo custo-benefício, é uma aposta válida. Eu já penso assim, ó. Pegando os números que o Presida trouxe pra gente aí, eu já enxergo ele titular do lado do Cueva. Jogando na função... Não, jogando na função do Thiago Mendes. Que eu, particularmente, não gosto do Thiago Mendes como um meio ofensivo. Pra mim, ele é segundo volante. Onde o futebol dele aparece mais é segundo volante. E eu jogaria com o Tomás adiantado como terceiro homem de meio campo. Eu gosto muito do futebol dele. Eu peguei no YouTube alguns jogos completos do senhor Wilson pra dar uma olhada. Posicionamento, onde que ele gosta de jogar mais. Ele é um cara que gosta de entrar na área. E o São Paulo tá sem esse cara que gosta de entrar na área. Ele dribla curto. Eu sei que a comparação que eu vou falar agora, vocês vão falar que eu tô louco, mas o drible dele é parecido com os do Messi. É com a bola perto do pé. Sim, o drible dele não é aquele drible longo. Ele dá o drible pro meio e bate. Ele não é aquele cara que dá aquele drible longo pra pegar a bola. Ele vem carregando a bola curtinha junto do pé, só tira do zagueiro adversário e bate. Isso é uma coisa muito interessante ali pra jogar na entrada da área do São Paulo. Então o São Paulo tá bem pra esse ano agora, porque a gente contratou agora o novo Messi e o tricampeão do campeonato romeno. Não, mas ele tem as mesmas características do Cueva. O Cueva tem aquele drible curto, rapidão, passa por um, passa por outro, já toca, passa, gol, chuta. Ele é muito parecido, mas para chegar no nível do Cueva hoje, o Cueva também, quando chegou, oscilou alguns jogos ali, tanto que a gente sempre, eu posso falar no modo geral, da torcida que eu lembro, não, a gente precisa de um 10, porque o Cueva não é um 10, e hoje ele é um 10. Eu digo assim que ele é um 10 porque eu acho que o Cueva é completo. Ele joga tanto ali como meia, como um ponta ali, um cara da beirada também, se infiltra bem. E eu não acompanhei tantos jogos desse Tomás, mas pelos vídeos, né? Pelo vídeo até o Wesley acho que era bom, né, bicho? Mas vamos esperar, cara. Eu acho que a gente pelo vídeo o Centurião era craque. Não é, mas vai ter que... Eu acho que a gente tem que ter paciência, só isso. Porque a nossa torcida não tem, né? Mas tem que ter, cara. Tem que ter um pouquinho de tempo. Já pensou, ele chega, joga domingo e já destrói? Mete 2 gols. Já dá uma moral, entendeu? Já dá uma moral. E eu concordo com o Beto que eu acho que os dois podem jogar juntos, sim. Só pra completar... Só pra completar aí o que o Beto tá falando, pelo que ele falou aí das características do Sr. Wilson, então, habemos Robin. Aproveitando o gancho aí, alguém falou do Centurion, cara. Você viu que o Boca tá querendo ficar com o Centurion, só que o São Paulo tá querendo 6 milhões. Aí a moeda de troca do Boca seria o Chaves, mas a gente não quer mais o Chaves. E aí, quem que acha legal aí o Centurion no São Paulo? Tem lugar ou é banco ou é nem banco? Cara, eu sempre tem uns 4 anos, né, que eu comecei a acompanhar o futebol argentino. E quando o Centurion voltou do Genoa pro Racing, ele foi o protagonista do título do Racing, fazendo o gol de cabeça aos 43, 42 do segundo tempo e dando o título do Racing de 2014, se eu não estou enganado. E aí ele foi super valorizado e o São Paulo trouxe ele em 2015. É isso, 2015 o São Paulo trouxe ele. Pagou 6 milhões de reais, de dólares no Centurião, quase 15 milhões de reais no Centurião. Eu, quando vi, eu fiquei enlouquecido, porque eu acompanhava o futebol do Centurião e eu vi o quanto ele era decisivo.
E aí aqui no São Paulo ele não teve a sequência, ele não teve o desempenho, ele não se desempenhou muito e teve um ano muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. Quando o Balsa veio para o São Paulo, aí o Centurião ele deu aquela crescida, porque era um argentino treinando, ia dar moral para ele, e ele fez alguns bons jogos. Tanto que naquele jogo contra o Toluca, que foi quando o São Paulo viu o futebol do Cuerva, ele jogou de centroavante, que o Caleri estava suspenso, e aí ele fez 2 gols, cara. E foi como ele jogava no Racing, jogando de centroavante. Que muitas pessoas não acreditam, mas o Centurião, a posição de origem dele é centroavante, mesmo sendo baixinho. No Boca, ele tá fazendo a função do Cuerva, que o Cuerva faz no São Paulo, que é armando o time de lado. Ele arma pro centroavante, o Oswaldo, se eu não me engano. Não sei se é o Oswaldo, esqueci o nome do centroavante. Armando pro centroavante. Então o Boca joga no 4-4-2, às vezes no 4-3-3. E é ele que arma o time. Por isso que ele tá se destacando tanto. Depois que o Tevez saiu, ele assumiu a camisa 10 e vem crescendo. É líder de assistência, é o 3º maior artilheiro da temporada do Boca. Então, se ele voltasse hoje, se a procura que o São Paulo quer por um meia atacante, jogador de lado, eu acho que seria o Centurião. Então, por isso que eu não espero que o São Paulo venha do Boca. O Boca tem dinheiro para comprar, por causa da venda do Tevez, mas eu queria ver o Centurião de volta ao São Paulo, porque eu acho que com o esquema do Rogério, de toca rápido, de chute de fora da área, o Centurião ia se dar bem. Eu acho que ele pegou 2 técnicos que era muito retranqueiro, que não dava oportunidade do Centurião fazer a jogada dele. Então eu acredito na volta do Centurião e gostaria de que ele vestisse de novo a camisa do São Paulo, porque ele é ousadia e dibraria. Eu acho que o Centurião fez ótimos jogos assim pelo São Paulo, mas uma coisa eu ficava encucado, porque o Centurião veio pela compra de um empresário, né? Um sócio investidor. E ele, como o William falou, tinha jogos que ele jogava muito bem, só que tinha jogos que ele era terrível. Eu queria matar ele, mais que eu quero matar o Wesley hoje. E ele nunca saía do time, o que me fazia pensar, será que não é um investidor ali por trás? Fala, eu investi nesse cara, eu paguei, então ele tem que estar em campo. E a gente não sabe o que existe aí nos obscuros do futebol, né? Então isso me deixava muito puto. Tanto é que quando ele saiu, pra mim, eu comemorei demais, cara. E o que vocês acham? Eu tô falando merda ou o quê? Ô Gil, diga. Quando o Pinotti deu aquela entrevista que eu falei, ele foi perguntado pela 30ª vez sobre essa situação aí, de se ele era o investidor, né, como que funcionava. E ele falou que ele não comprou ninguém, ele emprestou o dinheiro pro clube, barato. O clube estava precisando de um jogador daquele estilo, o Centurião era o que toda a diretoria queria, e ele simplesmente, os caras falaram, bicho, você empresta aí 15 pra nós? Rapidão ali, nós compra o carinha, vamos vender o outro ali, nós paga rapidão, 36 parcelas. Beleza, pega aí. Né, 15 milha pra mim não é nada. Foi lá e deu dinheiro e trouxeram o Centurião. Então, tipo assim, eu não acredito nessa hipótese. Eu acredito na hipótese que o Centurião é o tipo do jogador que ajuda. É o tipo do jogador que corre atrás, que marca o futebol de hoje. É um Luiz Araújo da vida, que é muito correria, dribla, mas que volta pra marcar. Diferente do Chaves, por exemplo. Entendeu? Então eu acho que por esse motivo que ele ficava no time, e também pelos ex-treinadores serem estrangeiros, também ajuda. Eu acho, falando da parte de voltar ou não, primeiro, eu acho que o Boca não tem dinheiro. Primeiro que o Boca é conhecido como um clube caloteiro também, então já começa por aí. Se for para negociar com o Boca, ter aquelas garantias bancárias e tal, ótimo. Vende, recupera o dinheiro, paga o cara, já fica sem menos uma dívida e investe em outra coisa, com outro dinheiro, dá um jeito. Já é uma dívida a menos, porque já tá aumentando essa dívida, né? Beleza.
Digamos que o Boca não vai ter garantias bancárias e não vai dar negócio. Traz o Centurion de volta. Eu acho que com o Rogério ele vai ter oportunidade, porque o Rogério, o outro Rogério, o Neymar do Nordeste, a princípio não volta. Então ele, como jogador de beirada, né? Não como centroavante, porque não tem como ele ter espaço com o Gilberto e o Prato. Ele vai jogar de lado. E até porque a gente está precisando de mais gente nessa posição, com a saída do Neres. A gente olha lá o Ganso, por exemplo, não se adaptou e tal. Aqui destruía, era gênio, era craque. E eu acho que não vai virar, vai acabar voltando e vai jogar muito aqui. Vários jogadores são assim. Eu acho que ele é mais um desse. Eu acho, e ele também é um cara muito problemático, né? Tipo, teve vários problemas com a ex-namorada, noiva, sei lá. Teve vários problemas do Boca mesmo, internos, de briga, discussão, fora do treino, embalada, um monte de coisa aí que saiu nesses últimos meses dele lá. Então você imagina, hoje o elenco tá fechado, tá todo mundo unido, muito família ali e tal, tem aquela zoeirinha básica que tem que ter, aquela resenha e tal, mas tipo assim, você não vê os jogadores do São Paulo igual o Miguel lá, tomando cerveja, jogando pôquer não sei aonde, e no outro dia já tinha que treinar de manhã, e os caras começavam a conciliar uma coisa a outra. Então eu acredito que o ideal seria vender, mas eu não acredito que vai ser vendido, eu acredito que ele vai voltar. Concordo com o Presídio e assina embaixo. O Centurion, ele veio pro Brasil na expectativa de estourar aqui. Não conseguiu estourar. Fez o que fez aí internamente. Ele não é um cara de grupo. Hoje, com o time de São Paulo fechado, todo mundo comprando a ideia do Rogério, tentando melhorar. E ele ia vir para ser reserva. Ele não ia entrar segundo tempo, 10, 15 minutos. Isso quando ele estava aqui, ele também entrava, não gostava, reclamava nos bastidores. Para mim, ele deveria ir embora. Nem que abaixasse um pouco o valor da venda, uns 500 mil no máximo, e deixar ele embora. Porque ele é um cara que gosta de jogar na Argentina. O futebol dele só vira na Argentina. Ele tá arrebentando no Boca, jogando nessa função, que no esquema do Rogério ia ser ideal para ele. Mas eu duvido muito que ele queira abraçar a ideia do Rogério e se juntar com o grupo, a família que o Rogério tá montando. Então, o ideal hoje, para não ter intriga, para não rachar elenco, uns temendo dormir, outros não, seria a venda do Centurion. E Beto, só para complementar rapidinho, lá no Boca ele joga todo o jogo, é titular absoluto. Aqui no São Paulo, ele vai ter que mesclar, jogar de titular e outros ficar no banco. Será que ele vai querer? Será que ele vai gostar? Porque todo mundo ali tá acompanhando essa metodologia agora. Tivemos o Denis jogando ontem. Então, o Renan tava vindo uma sequência, já parou. Vai ter que ter esse revezamento. Eu acho que ele não é o tipo de jogador que aceita. E eu acho que o grupo tá muito fechado nesse sentido. Eu acho que seria uma espécie de Michel Bassa ali, né? Não generalizando, mas eu não gostaria também, não. Com certeza. Fora esses migué, tem que tirar tudo, chinelinhos. E teve gente que mandou no nosso Twitter lá pra gente falar do centro médico do São Paulo, né? Porque o time tá sofrendo com muitas lesões, jogador parado e tal. E agora nessa semana a gente teve a lesão do Lucas Fernandes, do Bruno e o Cueva, né? Tudo bem que ele se machucou lá no Peru, na seleção do Peru. Porém, aqui no São Paulo ele já tava meio bichado já, cara. O centro médico do São Paulo, hoje saiu uma notícia que o São Paulo tava tentando contratar 2 caras lá da seleção brasileira pro centro médico. Então significa que o que a diretoria tá vendo lá não tá gostando. A lesão do Lucas Fernandes, eu acho que foi falta de... Como posso dizer? Não foi falta de aviso, sabe? De preparação, de aquecimento, falta de um bom departamento médico. Porque o do Bruno foi dentro de campo e do Cueva foi na seleção. Não tem que culpar. Mas em relação à recuperação, acho que demora demais.
Acho que o Michael demorou demais, o Wellington nem demorou demais, o Wesley... Putz, os caras recuperaram o Wesley muito rápido. Então... Bicho, o Breno tá botando fogo lá no departamento médico. Então isso eu acho que não tá ajudando o São Paulo. Então precisa realmente assim, se modificar, se reestruturar, contratar novos profissionais que já tenham experiência em relação à velocidade da volta do jogador. Então precisa sim se especializar em relação a isso, porque tá faltando um bom especialista nessa parte. Você tem que tomar cuidado, né? Porque o Júnior Tavares tá vindo numa sequência muito forte de jogos aí, né? É bem perigoso. Por isso que eu acredito que no final de semana, não sei se vai ser sábado ou domingo o jogo, contra o Linense, o Edmar eu acho que já joga. Por isso que o Júnior Tavares já jogou esse jogo, que o Edmar eu acho que vai fazer a estreia no domingo. Sabe o que chama a atenção dessas contusões aí? O estranho é que não era pra ter contusões no elenco de São Paulo. Por que eu falo que não era? O Rogério tá mesclando os jogadores, todos o elenco tá rodando, tá jogando. Então você joga 2 jogos, folga 1, folga 2, depois volta. Com exceção de um ou outro que não tem opção, por exemplo, o Júnior Tavares, joga todos porque não tem quem colocar. Quando ele, mesmo assim, ele ainda improvisava o Buffarini lá na esquerda, que a gente tanto criticava aqui. Então, por ele mesclar tanto, não era pra ter tudo isso de contusões do São Paulo. E não era pra demorar tanto pra eles voltarem. Eu falo isso, você for analisar aí, quem foi o jogador que jogou todas, tirando o Júnior Tavares? Thiago Mendes. O cara que jogou mais, Thiago Mendes. O cara que jogou mais. Fora ele, não teve outro. Acho que os que mais jogaram foi o Thiago Mendes, o Júnior Tavares e o Luiz Araújo. Mas, Roberto, se fosse pra ter contusão, era pra ser nesses caras. Não nos demais que estão revezando. Mas então, aí tem boi na linha. Eu acho que também o ritmo de jogo, né, cara, do que a gente impõe no adversário. E eu acho que é muito rápido, é muita correria, é muito gás. Eu acho que isso aí também influencia. Eu acho que só o departamento médico não é a culpa. O Lucas Fernandes, por exemplo, eu não acho culpa do departamento médico. Porque o Lucas Fernandes, ele já tem, se eu não me engano, 4 a 5 lesões sérias. De ombro, de joelho, de não sei o que mais. Então ele já vem de muscular também, eu lembro. Então ele já vem numa sequência de lesões. E o Cueva, o cara jogou vários jogos. É o destaque do campeonato até agora. O Rogério na entrevista falou assim: eu já vinha segurando ele porque ele já estava tendo uma fisgada aqui ou outra. Já estava segurando ele para não colocar ele em risco. Aí mandaram ele pro jogo lá do Peru, ferraram o cara. Ele falou assim: se fosse para ele ter arrebentado lá, era melhor eu ter arrebentado ele aqui, pelo menos ele ia até chegar ao mata-mata, ele se recuperava. Então eu não acho que é culpa só do departamento médico. Eu acho que o histórico, a forma de jogar influencia bastante também. Mas eu também sou a favor de mudar o departamento médico, porque se alguma coisa não tá dando certo, tem que mudar. Então, melhor trocar os caras lá e vamos ver no que dá. Vai que funciona alguma coisa. No dia 27/3, fez 6 anos do 100º gol do Rogério Ceni. E a gente fez uma brincadeira no Twitter, a gente perguntou onde as pessoas estavam no momento do gol. A galera mandou uma mensagem aqui, ó. Caio Skempler escreveu: trabalhando em um posto de gasolina, eu vi o gol no note de um cliente corintiano. Ele viu o gol do Rogério no notebook de um corintiano. O cara deve ter ficado fudido, né? Tem aqui, Rafa Sirac. Ele viu no AP dos meus pais, cheio de corintiano vizinho. Gritei que nem um retardado. Chupa galinhada. Silêncio total. Onde você tava, presida? 10º gol do Rogério. Eu mandei no grupo do Whats, né? Não sei se vocês lembram. Mas eu tava me preparando pra casar. Nossa, mano. Até hoje eu lembro. Tava pertinho do casamento.
nem acompanhei. Infelizmente não deu nem pra acompanhar o jogo. Tava na correria do casamento, com um parente aqui, mas depois que eu fiquei sabendo, eu já corri, já zoar todo mundo. Meus parentes que vieram tudo de São Paulo pra cá, zoei todo mundo ali, perto do casamento, mas não consegui acompanhar ao vivo. É isso aí, ó, tem a FC Rubens _ SPFC. Ele escreveu assim: eu estava aqui mesmo, em Barueri, assistindo o jogo. Beleza, a mensagem é só essa, mas o interessante aqui é a foto. Vou colocar no post aí depois. A foto, ele tá lá em Barueri e mó galera mostrando o dedo do meio assim, do outro lado tá Gaviões da Fiel. Galera bem educada, assim. É o carinho com a torcida. Quem tava lá? Mano, Você tava lá esse dia, não tava, William? Eu tava exatamente na linha da trave do gol. Eu nunca tinha ido pra Barueri, nunca tinha conhecido aquele estádio. E aí eu falei, cara, eu não tinha nem ingresso, né? E aí eu falei, bicho, eu preciso ir nesse jogo. E aí eu comecei a ver um monte de São Paulino. Eu falei, eu não sei onde que é, eu vou seguir aqui onde tem a camisa do São Paulo. Aí cheguei lá, vi o estádio lá, bonito o estádio por fora. Perguntei lá pro cambista quanto tá o ingresso, o cara, R$50. Falei, o que tinha no bolso, eu entreguei. Eu nem sabia que portão que era, entrei totalmente desinformado. E aí cheguei lá, eu fiquei exatamente atrás do gol, cara. Eu acho que foi uma das maiores emoções que eu senti no futebol. Tenho certeza que foi o gol que eu mais chorei. Eu saí rouco daquele estádio, igual um louco, pulando, gritando as músicas do São Paulo, porque além de ter ganhado o clássico, foi esse 100º gol, foi uma loucura. Aquele dia foi sensacional, mano. Chorei igual criança, saí rouco, fiz também gestos obscenos pra torcida rival, então foi da hora. É legal que o Fernandinho, ele sempre pegava a bola e driblava pra esquerda. O único drible que ele driblou pra direita foi falta, o Rogério fez o 100º. Tem que dar uma placa pra ele também. Lixo. Essa mensagem aqui foi a que eu achei mais legal, ó. @Tito_Vinícius. Ó, estava em casa deitado no sofá, querendo ver o jogo do São Paulo na Band. Mas o meu irmão mais velho estava vendo o jogo do Flamengo na Globo. A sorte minha que passou ao vivo na Globo o momento da falta. Por que eu achei legal isso aqui, ó? Porque tava passando o Flamengo na Globo. Então, no mínimo, esse cara mora ou no Rio de Janeiro ou no Nordeste. Então, o cara tava lá em outro estado, aí teve a falta do Rogério Ceni, parou o jogo lá. Parou o jogo não, parou a transmissão do jogo pra mostrar a falta do Rogério, cara. Antes de sair o gol, você vê a importância do negócio. Então eu achei muito louco, cara. E você, Beto, onde que você tava no momento do gol? Eu tava em casa com a minha breja, o ritual com a minha breja, com petisco. Na hora que saiu o gol, aqui eu tenho um monte de vizinho corintiano, eu abri a janela, chupa galinhada! Toma um presente de 100º ano de vocês, 100º gol do Rogério, chupa galinhada! E Léo Gago, onde você tava nesse gol? Cara, eu tava na minha casa, tava assistindo um jogo com a minha mãe, e aí eu lembro que quando a bola passou pela barreira, eu já corri, abri a porta de casa. Na minha casa tinha um portão antigo, era até aqueles portão de lança. Subi assim, no portão, comecei a chacoalhar. Chupa galinha! Desse jeito, cara, mais ou menos assim. Eu não tava lá no estádio igual eu, mas eu fiquei rouco nesse dia, de tanto que eu gritei nesse gol. O mundo parou nesse dia. Você é louco, teve um colapso lunar, eu acho que as estrelas se alinharam com Vênus, e aí deu aquele... Até teve uma... Não sei se é recente isso aí, eu vi de relance assim, é uma votação, né, dos caras lá, da torcida deles, perguntando o que eles gostariam de apagar, se pudesse apagar algum vexame, alguma coisa de ruim que aconteceu na história do clube, o que eles apagariam. E na enquete lá tinha o 100º, e foi justo o mais votado. Puta, então, tipo assim, Que da hora. ele foi tipo assim, massacre mesmo. Depois eu até pesquiso lá e mando pra vocês.
Mas ele tinha várias opções, né? A queda foi até mais do que a queda para a Série B. Os caras, tipo, preferiam apagar o gol do Rogério do que apagar a Série B. Então, tipo, pra você ver como foi histórico. E eu acho que muito desse gol a gente pode ver da rivalidade que tem hoje. Eu, na minha visão, não é de clubismo mesmo assim, mas eu, de um tempo pra cá, eu acho que dos últimos 10 anos mais ou menos, até porque as Pepa caiu pra segunda divisão 2 vezes e tal, e tava na crise, eu acho que a maior rivalidade hoje do estado é São Paulo e Corinthians. E o Mito contribuiu muito. Presidente de São Paulo no Morumbi. Eu acho que vai ser mistão, né? Mas como vai ter o prato, 2-0. E São Paulo e DJ. São Paulo e Defensa e Justiça. Nossa, vai ser massacre. Aí vai ser goleada. 1-0. William, Linense e São Paulo. No Morumbi, mando dos caras. Acho que vai ser um jogo, muita correria, 3-2 São Paulo. Defensa e Justiça São Paulo. Eu também acho que eu vou de 1-0, vai ser um jogo difícil, viu? São Paulo, mesmo sendo lá, o estádio é pequeno, e lembra muito esse estádio de interior de São Paulo. Pequeno, torcida gritando no ouvido. Então vai ser, eu acho que 1-0. Léo Gago, Linense e São Paulo. Como é de ida, né? O mando é dos caras, vai ser um jogo, acho que truncado, 2-1 para nós. E Defensa e Justiça vai ser 1-1 lá. Cara. É lá, né? Então, aqui a gente mata. E em São Paulo, 2-0. Tricolor. E Defensa e Justiça e São Paulo. 2-1 pra nós lá. E lá com direito a 2 gols do Gilbertovski. Eu já vou mais longe. Linense e São Paulo no Morumbi. 6-1 São Paulo. Não pode me cobrar. Tem que ver. Não, eu também acredito que vai ser goleada. Depende muito do público, acho. Bom, galera, quero agradecer mais uma vez pela audiência e agradecer a galera que tem nos ajudado aí na divulgação. Agradecer mesmo, pois no pouco tempo que a gente tem de programa, a visibilidade é muito grande, a ajuda da galera tem sido imensa e a gente fica muito feliz porque é um projeto que tem começado agora, mas a gente crê no sucesso daqui para frente e a gente conta com a ajuda de vocês. Então vamos para cima, vamos ajudar na briga, sempre divulgando e tamo junto. Agradecer por mais um programa, agradecer aos meus companheiros de bancada. Desejar boa semana para nós, que o São Paulo possa golear esses 2 jogos. E prometo no próximo programa não fazer um corte pobre do Léo, não vou mais gaguejar. Vou ter uma consulta com um fonoaudiólogo essa semana, acabei de marcar aqui. E eu não vou mais imitar o Léo semana que vem. Eu gostaria de agradecer a minha mãe, gostaria de agradecer meu pai por ter metido. Que bosta, mano. Corta isso aí, velho. Vai dar, meu. Queria dizer que no meu governo eu fiz o Rodoanel, o Minhocão e no meu governo a rota tava na rua. Boa noite. Obrigado aí, soberanos, por mais um programa. Não esqueçam da nossa promoção. Dê lá o seu RT e ajude a gente a divulgar cada vez mais. Vamos lá, meu tricolor. Bora pra cima deles. Bom, eu queria agradecer ao presida que me convidou pra cá. E galera, queria agradecer a todo mundo que tá, os ouvintes que estão ouvindo, né, agora a rádio, a FCast. E galera, segue lá nas minhas redes sociais. A rede social, o foco é o São Paulo e o nome é SPFC Hereditário. Então galera, se inscrevam no YouTube e se inscrevam no Facebook que sempre tem vídeo lá. Então galera, não percam. Beijão e tchau, tchau. Isso aí, galera. Valeu a participação. Valeu a Belinha aí. Não tava aqui com a gente, mas
deixou os recadinhos aí, deixou as mensagens, muito obrigado. E vamos ver aí quem vai ser o próximo convidado para participar aí do SPF Cast. Siga a gente nas redes sociais e bora lá, bora São Paulo. Olha só, eu gostaria de agradecer a todos que ouviram o podcast SPF Cast até agora. Infelizmente o programa já está acabando. Mas não se preocupe que semana que vem estaremos de volta neste mesmo canal, neste mesmo horário. Tchau e um abraço. Fique agora com Chaves. Rock roda o Chaves. Alô! Aí vem Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. Aí vem Chaves, 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 com uma historinha bem gostosa de se ver. Isso. Aí vem Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. Aí vem Chaves, 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 com uma historinha bem gostosa de se ver. A Chiquinha é uma gracinha, relincha tanto quando vai chorar. E o seu Madruga sempre muito calado, não abre a boca só pra não brigar. O professor Girafales e a dona Florinda se gostam tanto, mas casório nada ainda. E tem o Kiko quando xixa tudo inchado. E é claro, Chaves, o rei